Oi, gente. Eu vou acenando enquanto tem pouca gente aqui, porque da outra vez que eu fui acenar, eu virei a câmera, não sei se vocês vão lembrar. Eu tava fazendo a live, aí eu fui acenar assim, e eu virei a câmera, começou a filmar a cozinha dos meus pais. Meu cordial boa noite, El. Gostei de ver você aqui, El, sem reclamar, hein? Não quero saber de reclamação. Oi, comadre, tudo bem? Eu adoro falar meu cordial boa noite, tenho saudade de falar isso. Ainda aprendendo com esses ângulos da live, tá, gente? Vou só esperar mais um pouquinho, tô esperando o nosso convidado entrar também. Mas que bom saber que vocês sempre estão por aqui. Hoje o assunto é polêmico. Se não é polêmico, ele precisa ser discutido, né? É um assunto que a gente normalmente não lembra de falar ou prefere evitar. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Você é sempre positividade mesmo, Iel. Só que você reclama comigo. Como estão as coisas aí em Lorena? Ainda não pode abrir, né? Eu imagino. Tenho acompanhado aí a luta. Oi, Laís. Tudo bem? Você é sempre muito generosa, né? Tô esperando o pessoal entrar. Tô esperando o nosso convidado chegar pra gente já começar por aqui. Mas eu acho que todo mundo vai gostar muito do tema. Hoje toda a família foi passear, então eu tô sozinha aqui em casa, talvez com barulho de cachorro. Então conto com a compreensão de todos vocês. Não estou vendo o nosso convidado aqui. Por hora, vou falar pra vocês que hoje eu tô tomando um gin. Não tô tomando vinho, porque tá muito calor hoje aqui em Peruíbe. Já que o objetivo é ser papo de bar, então separa o drink aí, venham tomar um drink e fazer um papo de bar. Não, Iel, no shopping não, porque aqui em Peruíbe não tem shopping. Agora eu acabei de ver o Eduardo, acabei de ver que ele tá aqui, então vamos começar, pessoal. Quem puder, manda aí essa setinha que tem aqui embaixo, aqui ó, bem aqui, tem uma setinha, manda pra galera, vamos convidar bastante gente, porque eu acho que a gente precisa urgente falar sobre esse assunto, tá? O que a gente vai falar hoje, gente, é sobre diversidade nas empresas. Esse mês, o mês de junho, é o mês do orgulho gay, né? Não sei se todo mundo acompanhou, mas na semana passada a gente não teve, né, a tradicional parada gay, mas eu já tô te vendo aqui, Edu, já te chamo aí. Então a gente não teve a parada gay, mas a gente teve muita manifestação pela internet, muito conteúdo online. Então cada vez mais a gente percebe que precisa falar e precisa aprender e crescer para falar sobre diversidade. Eu tenho um amigo que chama Fernando, eu acho que ele não está me vendo, mas hoje eu já falei com ele ontem e hoje. E o Fernando sempre me fala, todas as vezes que eu tenho uma pergunta, uma dúvida sobre LGBTQIA+, que eu aprendi isso agora, que eu não tenha vergonha de perguntar. E não é questionar, é perguntar, é se interessar, ir atrás, ler a respeito, porque eu acho que falta muita informação, ainda que tenha muita informação por aí, falta muito a gente entender, a gente ir atrás. Então o Fernando me ensinou isso. Então, Fê, quando você vê esse conteúdo, queria te agradecer para me encorajar a ir atrás. Eu acho que a gente vai evoluindo e sendo um ser humano melhor. A gente precisa falar sobre esse assunto. E aí, para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado ilustríssimo aqui essa noite. Quem me indicou o Edu foi a Lígia. A Lígia é a que veio, a nossa convidada da terça-feira. O Eduardo é ilustre, é estudioso, é um cara brilhante e que eu fico muito honrada de ter aqui. Então, ele tem uma vasta formação, e até escrevi aqui na minha colinha, de cair o queixo. Ele é pós-doutorado em Educação e Saúde e doutor em Educação, em Arte e História da Cultura, escritor, palestrante, pesquisador e ativista LGBTQIA+. Então, de cara, eu já vou pedir para ele se apresentar e explicar um pouquinho de tudo isso pra gente. Bom, gente, eu vou te chamar aqui, Edu. Já disse. Acho que o papo vai ser bem bacana, tô só esperando o Edu aceitar. Quem quiser fazer pergunta, tem um quadradinho com uma interrogação. Olha aí o Edu. Oi, Edu, boa noite. Oi, tudo bom? Boa noite. Edu.
Boa noite para todo mundo que está acompanhando essa live. Que bacana ter você aqui com a gente, Edu. Obrigado Edu, pelo convite. imagina, eu que agradeço por fazer parte aqui do Papo de Bar. Eu não sei se você já tem uma bebida, eu já separei aqui um ginzinho, porque o Papo de Bar tá aqui. Ah, que delícia, ótimo. Eu também Um tenho um brinde. copinho de água aqui. Tchim, tchim. Edu, eu já te conheço um pouquinho, a gente já se falou, mas eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está aqui nessa mesa de bar com a gente e que está super afim de aprender, super afim de entender sobre outros pontos de vista. Então, eu queria que você se apresentasse para a galera. Eu sou Eduardo Campos, sou professor universitário, homossexual, socialmente assumido desde os 18 anos. Tenho pós-doutorado em Educação e Saúde. Recebi o título de professor honoris causa pela Logs University por trabalhar com educação inclusiva no ano passado. Legal. Doutorado e mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, especialização na área de educação inclusiva e educação de surdos, letras, pedagogia, tenho formação em artes cênicas, né? Que Sempre trabalhei sensacional. com educação. Oi? Que sensacional. É uma grande honra ter alguém aqui com a gente tão bem capacitado, tão bem preparado para falar sobre isso. Super obrigada, viu? Eu que agradeço. Edu, Oi. posso te chamar de Edu, né? Já que eu tô tão íntima Pode, agora. claro. Tá bom. Edu, quando a gente foi definir o tema, né, da live, eu adoro pensar num tema bacana. Eu sempre dou uma lida, né? E aí eu cheguei nesse tema, né? Chefe, eu sou gay. Esse tema, ele foi capa da revista Exame em 2015. Ele foi usado para contar a história de um paulista homossexual assumido, que trabalhava no Citibank. E lá ele falava que ele fez um ajuste de rotina, porque naquele momento ele não conseguia, ele recebeu uma promoção, ele não conseguia seguir exatamente como o Citibank esperava dele, mas ele já deixou tudo isso muito claro. E aí eu estava lendo lá que quando isso aconteceu, ou seja, 5 anos atrás, ele era de uma minoria ridícula, né? Ínfima, muito pequenininha, no universo de homossexuais assumidos dentro das empresas. Passaram-se 5 anos, Edu. Eu estava lendo, os números ainda são tristes. A evolução é lenta para isso, Edu? Eu acho que tem dois fatores. A pessoa ela é um homossexual assumido para si ou socialmente. Tá. Assumir-se homossexual socialmente depende de uma série de fatores. E o principal não é nem sempre, né, o social em torno da pessoa, mas a família em primeiro momento. Muitos relatos de homossexuais que não se assumem porque a insegurança de se autodeclarar homossexual, também a insegurança de se autodeclarar transexual, transgênero, vem muitas vezes do discurso pregado dentro da própria família. Quando a Tá. família te dá segurança, todo o entorno fica um pouco mais fácil, porque você sabe que você tem um local seguro para retornar e poder desabafar sobre tantas coisas que possam acontecer fora do ambiente familiar. A minha experiência é diferente da dele, porque como eu disse, eu me assumi aos 18 anos. Eu tive uma decisão muito clara na minha cabeça que era: se eu não me assumisse homossexual socialmente, eu teria uma vida, uma identidade heterossexual e sofreria por não ser aquilo que eu sinto que eu sou. Por outro lado, eu optei por enfrentar alguns preconceitos e ser aquilo que eu sentia que eu era. Então são escolhas, né? Cada pessoa sabe qual é o seu momento para dizer para a sociedade aquilo que você é. Eu acho que em todas as instâncias, não só em relação à orientação sexual, né? Sim. Então a minha experiência é diferente. Com o passar dos anos, isso foi ficando um pouco mais amenizado, porque a gente pode pensar que exatamente esse ano nós completamos 30 anos em que a homossexualidade ela foi despatologizada. Então, há 30 anos atrás, Uma doença.
Há 30 anos atrás, isso era considerado, né, uma doença mental, um distúrbio de comportamento. Então a pessoa que se autodeclarasse homossexual, ela perdia inclusive a sua autonomia própria e constitutiva. Ela poderia ser encaminhada a um psiquiatra para fazer um tratamento mental. Isso esbarra em uso de psicotrópicos, isso recorre a possíveis internações, a análises tantas para que a pessoa consiga inverter a sua orientação, o que levou um grupo muito grande de pessoas ao suicídio, inclusive. Nos ambientes de trabalho com os quais eu tive contato, escolas públicas, universidades, eu enfrentei alguns preconceitos, mas não pelos empregadores. Tá. Entende? Então eu não posso dizer para você que eu me senti discriminado por parte das minhas coordenadoras pedagógicas, dos diretores com os quais eu trabalhei, como a minha área é educação. Isso não aconteceu. Pelo contrário, quando havia alguma questão sobre diversidade LGBT, normalmente eu era bastante consultado sobre isso, até para dar uma orientação. Mas eu convivi durante muito tempo com um preconceito de pessoas que não sabiam que eu era gay e que faziam comentários absurdos na hora do almoço ou na sala dos professores sobre alunos que eram gays, sobretudo aqueles que eram gays efeminados. Então, a minha experiência pessoal, né, ela sempre foi a de me autodeclarar gay, homossexual, e sempre vivi muito bem com isso, apesar de preconceitos com os quais eu tive contato. Não vou dizer que nunca aconteceu. Mas eu procurei lidar emocionalmente, intelectualmente com isso de uma forma que me trouxesse experiência e segurança cada vez mais para esse enfrentamento. Entendi. Pode Edu, falar. deixa eu interromper. Eu pulei uma perguntinha aqui, que eu acho que ela é muito esclarecedora para o começo dessa live. Explica pra gente a sigla LGBTQIA+. Seria muito significativo, né, que todas essas letras, como algumas pessoas falam, elas fossem substituídas, e aí eu trago a voz da Gervásia, pelo H de humano. Mas politicamente, é muito importante que as pessoas entendam, como eu falei que nós comemoramos esse ano 30 anos da despatologização da homossexualidade enquanto comportamento, essas letras, as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais, os transgêneros, os queers, os intersexes e os aliados mais, porque aí você tem o comportamento pansexual, você tem tantos outros comportamentos, porque a sexualidade nem sempre é aquilo que você pratica. A sexualidade é o que está interiorizado em você, são os seus desejos mais íntimos que estão lá. O fato de eu ter uma relação heterossexual não faz de mim um heterossexual se dentro do meu desejo eu tiver desejos e anseios homossexuais, ou vice-versa. Então, essas letras, elas representam toda essa diversidade, não só de orientação sexual, mas de possibilidades de identidades sociais. Sou um homossexual masculinizado, efeminado? Eu sou um homem que gosto de performar socialmente, de me apresentar como mulher, mas sou heterossexual? Sim, isso é possível. Existem os crossdressers. Eu me apaixono tanto por transexuais mulheres, transexuais homens, por homossexuais, por mulheres héteros, por homens héteros. Eu sou pansexual. Eu nasci com os dois sexos. Eu sou intersex. Então, todo esse grupo que foi considerado um dia, né, alguém que tem um distúrbio de comportamento, se organiza dentro dessa sigla para reivindicar o seu lugar ao sol na sociedade. Né? Nós estamos A aí. sigla é mais por uma luta, Edu? É mais por um lugar no mundo? A sigla é para deixar marcado na história e para a sociedade. Nós existimos, nós fazemos parte dessa sociedade
E essa existência, ela foi marcada por uma trajetória histórica também de muita dor. Então, a sigla representa um grito de liberdade, no sentido de você poder viver hoje no século XXI, apesar dos preconceitos, mas não ser mais considerado alguém portador de uma patologia, né? Isso é um ganho. Então essa sigla, ela representa essa luta histórica também da despatologização, do orgulho, né? Você pode dizer, eu tenho orgulho de ser o que eu sou, sem ser preso, sem ser criminalizado, sem ser patologizado, sem passar por tratamentos infinitos. Então, essa sigla representa essa luta. Então, dá para a gente até entender, Edu, que essa sigla vai muito... se a gente for pensar em todas as análises, todos os perfis que você falou, essa sigla ela é imensa. Então, ela é imensa e as letras ainda não dão conta, por isso mais no final, de representar toda a diversidade humana em nível de orientação e identidade sexual. É importante a gente entender que a partir do século XIX, a gente começa a ter um comportamento binário, a partir da Revolução Industrial, como meio de gerir a família. Mas o comportamento sexual ele sempre foi diverso, a orientação sexual sempre foi diversa. As identidades também. Então o século XX se acostumou com uma ideia de um comportamento cis e binário, né, vindo de interpretações biológicas que nem sempre foram as mesmas. E o século XXI, ele rompe, tenta diluir essa condição identitária binária, homem, mulher, macho, fêmea, como algo que se agrega e se incorpora a partir da interpretação biológica. Nasceu com pênis, é homem, tem que ser masculino. Nasceu com vagina, é mulher, tem que ser feminina. E aí o feminino é o comportamento, sabe, delicado, frágil, doce, e o masculino é o robusto, né? Então a gente tenta diluir isso. Você pode ser o que você quiser. Perfeito, Edu. Edu, e aí eu estava falando um pouco dos números, né? Eu dei uma boa lida para que a gente pudesse, até para que as pessoas tivessem acesso a números, porque eu acho que quando a gente vê a teoria, ela parece ser boa, né? Mas quando a gente olha para número, a gente vê que existe aí uma certa distância, né? Eu estava dando uma olhadinha nos números, eu vi uma pesquisa que 90% da população trans sobrevive de prostituição. Uhum. Eu não sei, assim, a fonte é confiável, eu acho um número gritante, né, Edu? Mas aí eu penso também que isso é um problema de base, né? Um pouco daquilo que a gente começou a falar na live. Eu acho que assim, a gente precisa pensar, né, qual é a população trans que fica em evidência quando ela é abordada, por exemplo, pela grande mídia. Existe um número muito grande de mulheres transexuais que se prostituem, até por uma questão de histórico familiar. Porque quando uma pessoa se assume homossexual, ela sai do armário, a gente tem que pensar também que a trans passa por um outro processo. Em primeiro momento, a família acredita que o transexual é gay. Então são dois momentos. Até ele enunciar a sua sexualidade, depois dizer, não, eu nasci homem, mas quero adequar meu corpo ao corpo de mulher, porque eu me sinto mulher, eu sou mulher. É uma outra... é um outro momento, também muito difícil para muitas transexuais, que muitas vezes esbarra na violência familiar, na expulsão de casa. E isso acontece, às vezes, muito cedo, aos 14, 15 anos de idade. Então, essa pessoa desamparada pela família, desamparada pela sociedade, ela precisa se alimentar, ela precisa se vestir, ela precisa viver. Né? Então, ela vai para a prostituição. A gente tem que pensar no seguinte, mas não são somente as mulheres transexuais que ingressam na prostituição, muitas vezes cedo e com um número muito grande. Norte e Nordeste tem um número enorme de mulheres cis
que já na pré-adolescência se prostituem até com consentimento da família, sem consciência de que isso é prostituição. Em troca de cesta básica. Né? Agora, existem mulheres trans e muitas mulheres trans que são formadas nível superior. Conversei com a Kelly há um tempo atrás, Samara Kelly, formada em administração, 2 pós-graduações, funcionária pública, escritora, né? Eu acho importante pontuar isso. Transsexuais que fazem parte do movimento Séphoras, que saem nas ruas para fazer doação, um trabalho efetivo junto aos moradores de rua. Isso muitas vezes a mídia não mostra. Então fica muito marcado historicamente a relação transexualidade, sexo e prostituição. Entende? Entendi. Mas é que cria uma né? representação social negativa, muitas vezes. Eu falo Edu, bastante, me conta. Eu também, Edu, pode deixar. Vamos 3 horas de... Edu, e quando eu estiver te atrapalhando muito, porque depois meu irmão, a minha família fica chamando minha atenção. Fernanda, deixa a pessoa falar. Se estiver falando demais, pode me interromper também. Edu, eu vi uma coisa que eu achei bem bacana, que as empresas que têm na sua liderança pessoas LGBT, elas têm uma tendência a performar melhor, né? Dei uma lida também e eu vi que é muito pela empatia, né? A comunidade LGBT, ela tem uma coisa da empatia. Eu acho que e é uma característica importante para um líder, né? E aí, quando eu vejo que isso é uma coisa boa para as empresas, quando a gente vê o percentual das empresas, então uma coisa boa para uma empresa, eu não vejo tanta empresa com representatividade, ou seja, com políticas de diversidade dentro das empresas. Por que existe essa discrepância, Edu? Na sua opinião, o que você acha? Então, eu acho que assim, muitas pessoas não sentem necessidade de enunciar, na verdade, a sua orientação sexual. Essa é uma questão. Né? Dentro das empresas, das corporações, o número entre heterossexuais e homossexuais, e aí eu digo aqueles que são assumidos para si, não significa que socialmente, não é tão diferente. Né? A grande questão é você assumir socialmente a sua identidade e a sua orientação. É uma outra questão. Na verdade, não existe um estudo que fale sobre o comportamento de pessoas homossexuais ou transexuais e sua performatividade dentro das empresas e o seu desempenho, de fato, dentro das empresas quando ocupam cargos de chefia. O que a gente pode intuir é que, como existe uma luta social para o reconhecimento, e aí eu não falo somente, né, do gay, da lésbica, da transexual, do transexual, mas também do negro, os grupos considerados minoritários nas instâncias de poder, quando eles ocupam determinados cargos de chefia, eles têm que mostrar uma certa eficiência para se manter. Porque assim como a mulher, a todo momento, quando ocupa um cargo de chefia, né, em primeiro momento, ela ouve algumas frases construídas historicamente, extremamente preconceituosas, os homossexuais, as transexuais, em algum momento vão ouvir, o viado, aquela bicha. Porque as pessoas, elas vão tentar te enfraquecer a partir daquilo que ela descobre que é um medo teu. Ou as pessoas vão tentar te enfraquecer a partir da sua própria identidade. Então, se você é mulher, você se constitui como mulher, você se constrói como mulher, você se posiciona como mulher, as pessoas vão querer usar isso contra você. Porque isso sabe, você pode mudar de emprego, você pode comprar outro carro, mudar de cidade, mas não vai mudar a sua condição de mulher. Eu não vou mudar a minha condição de gay. Uma mulher trans não muda a sua condição, ela se adequa à condição. Então, as pessoas, normalmente, elas usam isso contra com o intuito mesmo de rebaixar, né, macular a autoestima, entre tantas outras possibilidades. Mas acredito que... geral e minorias, né? Como? Não consegui te ouvir. Mas eu acho que isso é geral, um comportamento geral e não normal, mas em relação à minoria, certo? Então, é porque assim, pensa, né?
Hoje à tarde, eu tive uma conversa com o Max Mu, que é um ator, e bastante interessante o apontamento dele. Ele disse que ele ficou muito entristecido uma vez na escola, porque a professora havia comentado que as mulheres ingressaram no mercado de trabalho a partir da década de 30. E ele pensou na avó dele, que trabalhava como empregada doméstica desde muito cedo e muito anterior à década de 30. E ele falou sobre isso. E a professora, em resposta, disse: ah, mas isso não conta. E aí a gente pode pensar, né, nas mulheres negras que sempre trabalharam desde o período da colonização, mas isso não é representado como trabalho até nos livros de história. Entende? Então, essa representação também, né, da homossexualidade, do comportamento gay, há sempre instâncias de comportamentos sexuais exacerbados, a promiscuidade, tudo isso ficou muito marcado na história. Porque também era considerado um comportamento que levava a pessoa a um certo distúrbio sexual. A sexualidade procurou marcar muito o corpo do homossexual, do bissexual, da transexual. E isso leva as pessoas, muitas vezes que são gays, a não assumirem com medo dessas possibilidades tantas de conviver com o preconceito cotidiano. Então, o lugar seguro dentro de uma empresa, não por parte dos empregadores muitas vezes, mas dos próprios colegas, o lugar seguro é do homem heterossexual, branco e cristão. Esse tem o seu lugar seguro. Sabe uma história? Eu até, no comecinho, nosso canal aqui, Edu, não tem nem um mês ainda, vai fazer um mês na sexta-feira. E aí eu acho que há uns 20 dias, eu fiz uma postagem falando sobre tipos de preconceito, né? E aí me lembrei que a Gabi, eu acho que ela não tá aqui hoje, a Gabi, ela veio trabalhar comigo na minha licença maternidade, não, antes, quando eu tava grávida ainda, e a Gabi devia ter acho que 19, 20 anos, bem novinha, né? E aí, primeiro dia de trabalho, a gente sentou, eu lembro que a gente foi num quilo, a gente sentou, colocou o prato na mesa, ela falou assim, ela era meio durona, sabe? Meio, mantinha uma certa distância, ela falou assim pra mim, olha, deixa eu já te avisar que eu sou lésbica. Ela falou assim. Tipo, aí eu olhei e falei, ah, não, tudo bem, ok. Bom, o tempo passou, a Gabi hoje é uma grande amiga, isso faz 8 anos, eu acho. A Gabi virou uma grande amiga e parceiraça de trabalho que está sempre comigo. E aí a Gabi estava me contando um pouco disso que você falou, que é do comportamento, né? Ela falou que por muitas vezes, para não ter tanta dor de cabeça no trabalho, a Gabi se comportou como hétero. Então, eu acho que pela luta que ela não estava preparada a ter, ela não tinha essa necessidade, ou ela não tinha ainda fôlego, ou não estava seguro o suficiente para se assumir profissionalmente. E quantas vezes, mesmo depois de me contar, em outros trabalhos que a Gabi teve, quantas vezes ela passou por isso. Eu acho que isso é muita realidade de muita gente, né, Du? Você sabe que as mulheres lésbicas, as homossexuais, as mulheres homossexuais, elas enfrentam uma questão que dentro da ótica machista é muito complicada, porque o homem vê nela alguém que quer ocupar o espaço que é do masculino. Entende? E eu acho que essa atitude dela eu também já tive. Eu já me sentei com algumas pessoas para almoçar no passado e disse, olha, eu sou gay. Ou algum colega me convidou para dormir na casa e eu falei, eu sou gay. Eu não tinha a mínima intenção, né, de ter relação sexual com essa pessoa. Mas até por uma questão de proteção do outro, né, de você avisar que, olha, vão comentar. Ela almoça todo dia com essa colega, não sei não. Então, esse preconceito velado, essa violência simbólica dos comentários, isso é bastante complicado na cultura, na nossa cultura, porque assim, se você é um homossexual e você de repente sofre uma violência física, você tem uma marca no teu corpo que pode
ser usada a partir de uma denúncia. Olha, ele me marcou. A violência simbólica, ela acontece, e muitas vezes você não tem prova de que a pessoa, ela cometeu uma discriminação, de que ela foi preconceituosa, porque ela sempre sai pelo subterfúgio de eu não sabia, eu não entendia, não era o que eu queria dizer, não era a minha intenção, me desculpa, né? Mas quem vive essa realidade, quem ouve isso, isso machuca muito. Né? Isso machuca muito, você saber que você tem que relatar, porque o outro também vai ter que ser uma pessoa bastante segura de si, para, em nome da amizade que estabeleceu com você, enfrentar o preconceito dos outros. Junto com você, né? Eu acho que numa proporção muito menor, né, Edu? Muito menor, né? Mas eu acho que é esse o objetivo, né? Quando alguém te levanta essa mão e te faz um aviso, eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque é necessário que exista um preparo psicológico, porque as pessoas questionam. Né? Muitas pessoas questionam. Olha, você está andando com ela, você sabe como é que é o jeito dela? Está andando com ele, está andando com o Eduardo, mas você sabe, né? Ele é gay. Toma cuidado. Como se o gay passasse 24 horas do dia, como se a lésbica passasse 24 horas do dia, como se a transexual, o transexual, o bissexual, pensando em sexo. Ele não tem formação, ele não tem livro para ler, ele não tem preocupações pessoais, não tem conta. Ele passa pensando em sexo. Claro que não, né? E a Gabi ainda me falava, Edu, até me falou isso, que ela ainda sofre um pouco menos preconceito. Agora você pode até me corrigir se eu estiver errada. Porque a Gabi, ela tem jeito feminino. Mas ela me falou que as lésbicas mais masculinizadas, não sei se é assim que fala, se não for pode me corrigir, por favor, essas sofrem ainda mais preconceito. O masculino e o feminino, o que as pessoas não entendem, e houve até uma crítica a uma teórica chamada Judith Butler, e reduziram a teoria dela a algo chamado ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Existe, mas a ideologia de gênero, ela está calcada na sexualidade binária e na identificação do sexo a partir do nascimento, de forma binária. Isso é ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero que tem que ser desconstruída. Né? Mas quando a gente pensa na teoria queer, da Judith Butler, a gente vai pensar em performatividades. Nós somos ensinados a nos comportar de tal forma. Dentro desse processo de comportamento, a gente tem pessoas que se sentem bem em viver essa performatividade. Eu sou mulher, quero ser feminina. Eu quero performar dentro dessa identificação do feminino, do delicado, do doce, né? Mas eu quero performar no masculino. Então eu sou uma mulher, eu quero performar no masculino. O homem, mesma coisa. Dentro do próprio grupo LGBT, existe um certo preconceito em relação a lésbicas masculinizadas e em relação a gays efeminados. Tá. Normalmente, né, os gays que são masculinizados, eles falam, é por isso que apanha na rua. Não, não é por isso. As pessoas não apanham na rua porque elas são efeminadas. Elas apanham porque as pessoas são intolerantes, porque as pessoas não respeitam o direito à identidade, as pessoas não respeitam o direito à personalidade, as pessoas querem que todo mundo se adeque. Eu acho que eu não sei se eu vou ser claro no que eu vou falar. Eu acho que o século XXI não caberia mais, sabe, o princípio de identidade. Caberia o princípio de outridade. Eu não tenho que ser idêntico a nenhum comportamento. Eu tenho o direito de ser o outro, legítimo outro, e ainda assim reconhecer a dimensão do sagrado da sua religião, a sua identidade, a sua personalidade, a sua voz, se é fina, se é grossa. Se você é mulher e gosta de usar perfume, sabe, mais encorpado, qual o problema? Então é o princípio de outridade. A gente está muito atrasado discutindo identidade. Né? Faz muito sentido. Mas eu vou ser muito honesta com você, Edu. É uma discussão que está... eu acho que ela é tão necessária, mas é muito distante, sabia? Você... não sei quem está ouvindo, mas assim, é tão distante. Eu estou ainda muito começando, sabe, Edu? Eu tenho procurado
É sempre mais informação. Mas chegar nesse nível que você está falando, eu acho que é tão distante. Eu posso sim chegar a isso, mas eu acho que é muito distante da grande maioria das pessoas. Eu acho, mas eu acho que assim, sabe, é distante das pessoas ainda compreender, né, a igualdade entre homem e mulher cis, né? É distante as pessoas entenderem, sabe, que a nossa academia, quando eu falo academia, a formação acadêmica, ela é eurocêntrica, ela é patriarcal, né? Eu dei aula há muitos anos no curso de pedagogia, um curso formado 99% de mulheres, e a própria pedagogia não lê mulheres. Os teóricos são, em grande maioria, homens. Para mim tá ruim a sua conexão. Você tá me vendo bem? Estou te vendo e estou te ouvindo. Tá? Para mim Tô. quase não te vejo mais, mas estou te ouvindo. Tá. Então, e aí a gente pensa, né, como é que essas questões elas vão sendo reproduzidas. Muitas vezes as pessoas não questionam, né? Elas não param para pensar. Eu gosto de uma frase da Susan Sontag, quando ela diz que é preciso sentir a dor do outro. Eu não preciso ser esse outro para sentir a dor do outro. Entende? Entretanto, eu tenho que ter a delicadeza quando eu falo no lugar do outro. Eu não preciso ser negro para sentir a dor do negro. Mas eu não posso falar, né, como se eu fosse um negro e vivenciasse tudo que ele vive e viveu ao longo da história. Eu posso falar a favor dele, mas eu não posso emitir uma opinião contra aquilo que ele fala, porque ele tem a vivência. É assim também com os homossexuais, sejam eles brancos, pretos, entende? Então eu posso aprender, eu posso falar a favor, mas no momento em que eu tenho uma opinião contrária, é melhor que eu ouça, compreenda, entenda, aprenda com esse outro. Porque o lugar de fala dele é o lugar da vivência. E a gente pode pensar também, a gente está falando do mundo empresarial, do mundo dos negócios. Mas tem o gay, a lésbica da periferia. Pior. Esses são Muito. espancados, né? Sofrem violência de todo tipo. Vou te falar que eu morava pertinho, Edu, da favela da Alba, bem pertinho. E o que a gente vê da miséria já é muito triste, mas o que a gente vê de homossexual na situação da comunidade é ainda pior. É triste demais. É. E essas pessoas, muitas vezes, não têm nem perspectiva de estudo, entende? Porque, assim, na escola, foi o momento mais difícil da minha vida, assim, foi o processo de escolarização. Eu fui reprovado 5 anos na escola. Você, Edu? 5 anos. Todo mundo fala isso. Não Mas tem era cara. um momento tão difícil, porque, assim, tinha coisas na escola que eu não entendia, né? Assim, eu não... Parece que isso é um estereótipo, mas não é um estereótipo. Eu, particularmente, não gostava de futebol. Né? Eu não gostava de esporte em si. Eu gostava de musculação, eu gostava de outras coisas. E eu não podia me encaixar onde eu queria. Eu era obrigado a jogar futebol. Então, assim, eu faltava na educação física, eu pulava muro. Né? A Educação conversa, muitas vezes, dos reprobava meninos, eu também. achava muito feio a forma como os moleques da mesma idade que eu tinha falavam das mulheres. Eu achava aquilo muito grosseiro. Então, eu já tinha uma percepção de mundo diferente. Né? E eu sentia que havia uma diferença dentro de mim, em nível de comportamento mesmo. Então, a escola, para mim, foi um processo muito difícil. E eu não me via reconhecido no discurso da escola. Enxergava ali, né, Edu? Eu não me enxergava ali. Então imagina o que era, né? Com 10, 11 anos de idade, você já se perceber, você vê o seu colega se apaixonando por uma menina, ele vai lá e fala e dá um beijinho atrás da escola. Você se apaixona pelo seu colega, você não pode falar, senão você apanha, as pessoas vão rir de você, vão tirar sarro, mas você se apaixona. Né? A paixão adolescente, ela acontece, e você não pode falar, você não pode declarar. Você guarda isso dentro de você. Entende? E Eu também acho não que pode falar para a família. eu ia falar isso, né? A infância deve ser também
quando a gente vê bullying das crianças que são gordinhas, das crianças que usam óculos, eu acho que deve ser ainda mais duro, né, Edu? Para criança deve ser, para criança, para adolescente, seja lá, mas deve ser uma fase muito difícil, né? É muito difícil. Você sabe que, assim, eu gosto muito do Freud e das coisas que ele fala sobre a infância, né? A infância, ela constrói a nossa memória, que é subjetivada. A gente leva isso para dentro, para toda a vida. Muitas coisas para Freud que nós temos na nossa vida adulta foi internalizado naquele momento em que você começa a construir a sua memória afetiva, né? Então a fragilidade, as nossas emoções, como a gente interpreta a tonalidade de voz do outro, como a gente interpreta a crítica, tudo isso está interiorizado e se constituiu, segundo a visão do Freud, na infância. Rapaz. Né? Então imagina o que é para uma criança obesa, ela é aquilo, ela é gorda, ela ser satirizada por aquilo que ela é. 10 anos da vida. Ela é satirizada por aquilo que ela é. Imagina um gay ser satirizado por aquilo que ele é. Aí as pessoas ainda querem justificar. Elas falam assim, então emagrece. Não, mas e se ela gostar de ser? Né? Talvez ela queira emagrecer porque as pessoas em torno dela criam todo esse clima de bullying e ela não consegue se identificar como ela é. E aí ela vai tentar se adequar. Entende? E isso... né? É uma ferida, provoca uma ferida que vai latejar para o resto da vida. Em algum momento ela sangra. Eu tava vendo, não sei se você viu, se for piegas o que eu vou falar, você pode também me falar, tá? Eu vi um vídeo do irmão do Luciano Huck, que ele fez com a mãe e com o Luciano, falando de quando ele se assumiu para a família, que ele tinha 20 anos, e aí sobre vários pontos de vista, né? Então o padrasto dele, no momento em que ouviu, né, a confissão do menino, que eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Fê, não, é Fê o nome dele. Ele falou assim, ele lembrou do irmão, ele perdeu um irmão que era soro positivo, e ele falou, eu só consegui pensar na hora, como eu não fui solidária ao meu irmão, como eu não estive ao lado dele, independente da escolha dele. Então, o padrasto trouxe isso. A mãe trouxe uma fala, assim, quando ele falou isso, na minha cabeça vieram todos os fantasmas do medo. E aí ele pergunta, quais eram esses fantasmas? Ah, esse fantasma era o preconceito que você pode vir a sofrer, a dificuldade de trabalho. Então, ela listou alguns deles. E aí, o que eu achei mais interessante foi quando ele foi contar do Luciano, que quando ele contou para o Luciano, acho que ele saiu com um garoto de programa, foi sequestrado, não foi uma experiência bacana. Quando ele contou para o Luciano, ele falou, ele contou o fato e já contou que era homossexual. E aí ele falou para o Luciano, fala alguma coisa. E o Luciano falou assim para ele, você levou 20 anos para se sentir confortável e seguro para falar disso. Eu preciso de um tempo. E eu acho que isso é comum, Edu. Eu acho que eu acabei de ver aqui que teve alguém aqui, o Hélio Ramos, se eu não me engano, falou assim: eu guardei por 40 anos. Na verdade, você vive uma vida que não é sua. Então, ele deve ter vivido isso, não sei se por 20 anos, né? Porque ele tinha 20 anos, então 15, sei lá, 20, 18, 3, não sei. Mas existe o tempo de quem se assume e o tempo de quem está do lado de quem se assume. A gente tem são duas questões bastante delicadas. Eu vou procurar ser bem cauteloso, porque também a gente não vai conquistar novos espaços, novos territórios, muitas vezes sendo grosseiro com as pessoas, né? Mas existem duas questões. Primeiro, a não aceitação de quem está em torno de você. E aí é uma questão bastante polêmica, que eu gosto bastante de abordar também. Para Freud, todo ser humano ele é sexual. Então o desejo humano ele se constrói a partir de uma sexualidade não binária e que se manifesta por desejos múltiplos. A primeira realização
sexual do homem e da mulher não é com o outro, é consigo mesmo, a partir da masturbação, do conhecimento do próprio corpo. Normalmente os homens iniciam sua vida sexual conhecendo o corpo de outro homem já na infância. Isso é tolhido ao longo do tempo, mas vamos entender agora dentro desse processo. A mulher também, mas masturbação feminina é algo que não se fala na sociedade, porque a mulher não pode ser vista como um ser que tem uma sexualidade ativa. Então é sempre um escondimento sobre a sexualidade da mulher. Então vamos lá. Se eu tenho desejo, tanto por homem como por mulher, segundo aquilo que diz Freud, mas eu fui educado dentro de um sistema binário e heteronormativo, e eu não me permito viver o meu desejo, eu não compreendo esse outro que se permite viver esse desejo. Sim. Entende? Tanto que, dentro de uma concepção freudiana, a normalidade sexual não teria gênero. Só que, se eu não vou fazer um trabalho com o hétero para que ele tenha desejo por ambos os gêneros, por que eu vou tentar fazer um trabalho com o homossexual para que ele altere o seu desejo? A partir dessa revisão de literatura, é que nós chegamos à sanidade mental, à conclusão de que não é uma patologia, que não é um distúrbio de comportamento, quando uma pessoa gosta de alguém do mesmo sexo, quando alguém gosta do sexo oposto, ou quando alguém gosta dos dois sexos. Então, todo comportamento, toda orientação sexual, ela passa a ser normalizada e considerada sadia. A afetividade com o outro é sadia. A outra questão é a moral advinda de uma estrutura cristã que enxerga, né? E o problema aí não é com a questão da homossexualidade, a questão é com a mulher, porque a mulher não pode estar numa instância de poder dentro do cristianismo, entende? Então você vai ver que em muitas igrejas, por mais que sejam renovadas, protestantes, a mulher sempre é uma pastora auxiliar. Raras exceções. A Igreja Católica ainda não reconhece a mulher enquanto sacerdotisa. A gente tem aí raras exceções, a Igreja Anglicana, entre outras denominações. Mas aí a Igreja Anglicana, ela historicamente, né, a Inglaterra, os bretões, a Anglaterra já era matriarcal. É outra condição. Nós temos aí uma religião falocêntrica, patriarcal e machista. Que prega que o sexo para a mulher é o sexo reprodutivo e para o homem é o prazer, o homem pode. De repente, o outro homem ocupa esse lugar que o discurso patriarcal não autoriza. E aí tem toda essa moral que se constrói em torno da homossexualidade, da transexualidade, como se isso fosse pecaminoso, como se fosse feio, como se fosse sujo, como se fosse uma possessão espiritual te levando, né, para o abismo impetuoso do inferno. Então tem duas dimensões. Né? Essa dimensão da normalidade, do reconhecimento que o comportamento sexual é normal em sua diversidade, e a questão da moral, que foi ensinada a partir de uma condição cristã e que tolhe o ser humano dos seus desejos e coloca ele nesse território do imundo, do devasso. Porque a mulher também, né? A mulher dentro desse patriarcado e dessa dimensão cristã, se ela anunciar o prazer no sexo, ela também não é vista com bons olhos. Sim. Edu, agora a gente vai ter que fazer uma maratona e correr, porque eu queria que a gente respondesse 3 perguntas ainda e a gente só tem 10 minutos. Tá bom. Essa é bem prática. Eu vi que pesquisando as empresas que falam sobre diversidade, eu vi que tem um fórum de empresas LGBT, e aí tem muitas empresas grandes, né? Se a gente olhar as maiores, Itaú, Natura, P&G, grandes empresas. Você acha genuíno essa estratégia, né, da diversidade?
Ou isso é mais uma estratégia de comunicação? Você conhece algum desses projetos? Então, eu acho que assim, algumas empresas de fato, elas vestem a camisa da diversidade. Lembrando que existe diversidade na própria diversidade. Essa diversidade dentro da própria diversidade, muitas empresas ainda não entenderam que ela existe. Porque quando você também tem um marketing que gira em torno, né, do grupo LGBT, isso cria um certo estereótipo de grupo fechado, sistematizado, onde todo mundo se entende. Isso não é verdade, né? Então, esse estereótipo eu acho um pouco complicado e delicado. Entretanto, é bastante interessante que nós tenhamos pessoas engajadas na causa, né, para que isso vá, para que o preconceito vá se dissolvendo. Então, se você tem um comercial de televisão, por exemplo, de um creme, né, em que você tem duas mulheres se beijando, dois homens se beijando, no Dia dos Pais, você mostra o pai homossexual, o pai heterossexual, isso é significativo porque você vai alterando também o pensamento social. Existem grupos que boicotam empresas que se aliaram ao grupo LGBT. Entretanto, as pessoas estão aí, espalhadas na sociedade, elas consomem também. Se vê representada é significativo. Entende? Então, eu acho que tem os dois cenários. Eu acho que tem, sim, empresa que toma isso como um trabalho sério, mas eu acho que tem empresa que também usa isso como comunicação, certo? Eu acho que assim, mesmo que use como estratégia, se isso for levado de forma séria, né? Eu gosto de um autor chamado William Flusser, que ele fala que a imagem técnica, né, essa imagem que é produzida, essa imagem que é pensada antes de chegar a nós, a imagem da televisão, da rede social, esse filtro que a gente coloca, que não é mais uma imagem natural, mas uma imagem técnica, transforma conceito em cena. Entende? Então, se essa empresa se utiliza dessa imagem técnica para trazer um conceito de comportamento que ainda não foi aceito por boa parte da sociedade, mas isso vai dissolvendo esses preconceitos, é válido. Então, mesmo que seja estratégia, é válido. É isso. Porque se a estratégia ela também não tiver um comprometimento, a empresa não avança. Entende? Ela não avança, porque em um dado momento ela vai deslizar. Tá. Então você tem que ter um comprometimento. Ô, Edu, e aí pra gente encerrar, foi até sugestão de um amigo meu, ele falou das empresas Pink Money. Eu dei uma lidinha nisso, queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é isso. E aí eu fiquei pensando, se essa estratégia, né? A empresa que, não é estratégia, né? Mas a empresa que fala de diversidade, estrutura um RH apto e preparado para fazer processo seletivo, ou seja, a empresa que olha para essa comunidade e é de fato séria, ela passa a fazer parte dessa categoria de empresas Pink Money ou não? Então, Pink Money, o chamado dinheiro rosa, em primeiro momento, só para lembrar, né? Essa questão do rosa representar a homossexualidade, ela tem um início histórico muito triste. Não sei se as pessoas que estão acompanhando essa live, se você sabia disso, mas o triângulo rosa, o famoso triângulo rosa, era o modo como os judeus homossexuais eram marcados nos campos de concentração. Então eles eram marcados por meio de um triângulo rosa. A associação do rosa com a homossexualidade vem em função disso, dessa marca que eles recebiam no seu uniforme, né? Agora, Pink Rosa, o dinheiro rosa, eu acho que assim, muitas pessoas se dizem aliadas, né, e chefiam as empresas, organizam as empresas, mas no fundo não são aliadas. E aí eu acho complicado, né? A gente acabou de falar da estratégia de marketing, eu disse para você, não, ainda é válido porque traz uma cena. Ok, pode parecer que eu estou sendo contraditório, mas, por exemplo, tem um clipe de um artista famoso, eu não vou citar o nome, por uma questão ética, que fez questão de gravar e se autodeclarar como um artista, né, Pink Money, ou seja, eu ganho dinheiro defendendo a causa, e ele fez com uma outra artista que é transgênero. Mas foi bastante interessante, porque assim, se ele fizesse o clipe com uma modelo, com uma mulher,
ele teria beijado, ele teria passado a boca no corpo. Então ele se propôs a fazer esse clipe, mas com a artista transgênero ele não fez isso. Figurante, era uma figurante. É, o que eu penso é, mas se tivesse feito isso, afetaria a masculinidade dele? Acho que não. Mas se, sabe, se assim nas entrelinhas isso parece que afeta, não sei até que ponto essa pessoa merece, entende? Viver e sobreviver, construir o seu patrimônio a partir do meu dinheiro. Entendi. Então, de novo, a gente volta daquilo que é sustentável, né? Daquilo que é a empresa que se fala e a empresa que se vive, né? Uhum. Perfeito. Porque também é importante, né? A gente está falando da homossexualidade, tem empresa que abre as portas para o homossexual, tanto homem como mulher, para lésbica e para o gay, desde que ele se encaixe no padrão de comportamento. Então ela é lésbica, mas ela é feminina. Ele é homossexual, mas ele é masculino. Entende? Ele é gay, mas ele é masculino. E aí tudo bem, né? Agora, se eu tenho um gay efeminado, né, que você olha e vê que aparentemente ele é homem, mas ele gosta de usar um brinco, pintar o cabelo de azul, de verde, de rosa, de pink, e aí a gente já fica com o pé atrás. Então essa questão do pink money, né, e das empresas que abrem as portas e abraçam a causa, ela tem que ser abrangente. Eu tenho que começar a reconhecer a pessoa pelo que ela é, pela capacidade que ela tem, e não pela forma como ela se apresenta socialmente. É muito pequeno. O modo como eu me apresento socialmente é muito pequeno perante tudo aquilo que eu tenho para oferecer enquanto formação, enquanto pessoa. Restam pouquíssimos minutos, eu só vou colocar. A Tainá me mandou uma mensagem hoje à tarde. A Tainá é sobrinha de uma grande amiga, e a Tainá me falou, a Tainá trabalha numa empresa, e a Tainá me contou que em alguns momentos ela aprovou alguns funcionários homossexuais que tinham todos os perfis para a vaga. Mas aí o chefe falava, ai, não senti essa pessoa tão firme. Então, assim, a pessoa estava apta, estava com todo o perfil, mas o chefe reprovou. Então, é isso, né, Edu? Isso é comum. Mas também penso que as pessoas que evitam uma certa aproximação, elas trazem consigo, ainda que não tenham consciência disso, uma insegurança de si mesmo. Entende? O que o outro representa para mim como risco, né? O quanto esse outro me tira desse lugar seguro, e aí eu evito esse contato, eu evito uma aproximação, porque para mim ele significa algo que abala as minhas estruturas. Um desconforto. Oi? Um desconforto. E aí eu penso muito nessas questões, porque se você é hétero, se você é homo, se você é bi, se você é pan, qual o problema? A mesma questão, sabe? Eu já levei tanta cantada de mulheres heterossexuais e eu disse não gosto, não é minha praia, eu sou homossexual. Então qual o problema de um homem de repente chegar para outro homem e falar assim, olha, eu tô afim de você, não, eu não gosto, eu sou hétero. Pronto, se resolveu ali. Tudo bem. Como a mulher faz muitas vezes com o homem, né? Entende? Se resolveu ali. A questão é, quando você ouvir o não é o limite que separa entre o convite e o assédio. É isso. Edu, tá acabando o nosso tempo, temos 1 minuto. Queria super te agradecer, queria te falar que você é mais brilhante ainda. Obrigada pela sua colaboração. Acho que a gente tem mais assunto, quero você aqui novamente. Super obrigada. Fernanda, eu que agradeço. Um grande abraço, sinta-se abraçada, todo mundo aí em casa também. Outro. Obrigado Beijo pela grande. oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau.